Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato, né? Eu vou estar falando sobre o desenvolvimento da música vocal na história, né? Foi um assunto abordado no ciclo 1 do canto coral. É um tema que me fascina, eu gosto muito desse tema porque, né, como que chegou o canto, né, nos dias atuais, como que veio se desenvolvendo, né, até chegar hoje. Então, isso aí é uma coisa que eu gosto muito de saber a origem, né, de como que surgiu isso aí, certo? Não existe uma datação específica de quando que surgiu a música, de acordo com os pesquisadores, porque não tem muitas provas, né, concretas de quando que surgiu, certo? Então, pessoal, por isso que uma das primeiras formas de, can de comunicação foi a voz, porque não existia, né, a escrita naquela época. Então, as pessoas elas se comunicavam através da voz, através do canto, né? Os primeiros registros vêm da Grécia, né, contando as histórias da época, né, dos povos gregos, e os versos eram sempre cantados, quer dizer, que como não tinha como se comunicar, né, é, e tinha que fazer um registro do que acontecia na época, né, então o que eles faziam? Eles cantavam em formas de versos, porque como nós sabemos, né, a gente consegue assimilar, a gente consegue gravar, né, é, e isso aí era passando de geração em geração, né, o que aconteceu naquela época. Então não era apenas através da pintura, né, que se utilizava muito naquele período, mas através do canto também. Então as histórias eram cantadas e surgiu na Grécia, como eu falei para você. Aí um pouquinho mais para frente, a música na Idade Média, a música ela já surgiu dentro da igreja cristã, certo, pessoal? Então já começou a se pensar, né, ela já como um canto realmente, né? Não só como comunicação, mas sim uma forma cantada. O canto coletivo, desde os seus primórdios, eles já eram, sempre foram, na verdade, ligados, né, às funções religiosas. Era essa a diferença, quer dizer, ele já dentro da Igreja Católica, ele não era só uma forma de comunicação, né, histórica, mas ele já era ligado ao tema religioso para propagar, né, a religião para as outras pessoas, né? Logo em seguida surgiu o canto gregoriano, ou também conhecido como canto cantochão, né? De forma se tornando a base da música litúrgica, né? Então, quer dizer, a partir o canto gregoriano em si, ele já foi se tornando, né, a base, né? Então, era uma referência na época o canto gregoriano. Os cantos, né, dentro da Igreja Católica, todos eles no geral, eles sempre tinham assim textos religiosos que foi uma forma encontrada na época, né, para facilitar a comunicação, quer dizer, facilitar a comunicação da igreja para os seus fiéis, né? Então, como a leitura era muito pequena na época e nem todo mundo tinha acesso, então eles pensaram e idealizaram, vamos colocar então os textos bíblicos, né, no canto, que daí a pessoa novamente vai ter uma facilidade maior de assimilar, de entender o que se está falando de Jesus Cristo, né? Através da música. Com o passar do tempo, né, esses cantos eles foram sofrendo mudanças, sendo cantados de formas silábicas, melismáticas, vários sons com a mesma sílaba, e neumática, que seria uma função do silábico e do melismático. Então, o canto ele já começou a se desenvolver, né? Ele já começou a ter outras formas, né? Começou a se inserir outras vertentes, né? Então isso que é interessante, como ele começou a se desenvolver, né? Sobre essa questão silábica, quer dizer, cada nota ela representava um som. Aí o neumático não, era a mesma
mesmo a sílaba, você já poderia emitir vários sons, né, além da primeira. Então, por exemplo, você poderia falar vamos dizer, uma letra não, uma sílaba fé. Aí você já fazia uma variação, né, com outros sons nessa sílaba fé. Fé, por exemplo, né? Daí, pessoal, avançando mais um pouquinho, né, surgiu o canto polifônico na igreja de Notre Dame, certo? Na França, através do compositor Léonin, com o uso de duas vozes. E então começou a se formar as escolas de cantores. Quer dizer, já começou a surgir os duetos, né, que a gente conhece hoje, né? E o mais interessante é que também começou a surgir, né, as escolas de cantores. Então já começou a ser vamos dizer assim, uma coisa mais profissional, né? Na época já não era só aquele canto mais simples, né? Mas sim uma atividade mais profissional, né? Com mais, utilizando-se já de técnicas mais avançadas, né? Para aquela época. Então isso também é interessante da gente saber, né? Que o surgimento da escola, né? Os duetos que surgiram, né? Utilizando-se sempre ou melhor, sempre implementando mais coisas dentro do canto. E também é um fato interessante, né, que além do canto religioso, né, da época, alguns compositores eles já começaram também fazer músicas, né, arranjos de músicas profanas também, que não foi muito aceita pela Igreja Católica, né. Na verdade, ela teve compositores que deixou de trabalhar na Igreja Católica por causa que fazia arranjos, composições através não, com o tema de músicas profanas. Então não era aceito pela Igreja Católica. No Renascimento que a música começou a se desenvolver e que deu origem às óperas, né, com os cantores, conhecido como castrati, música protestante e o canto coral, né? O que foi mais interessante assim que eu achei sobre o castrate, né, que eles tinham que fazer alguns procedimentos, né, de retirada dos testículos, né, para eles poderem manter aquela voz infantil, né, mesmo estando adultos, eles mantinham aquela voz infantil. Então, muitas dessas crianças, porque essas cirurgias eram feitas ainda quando criança, e muitos deles foram mutilados, né? Muitos deles vieram a óbito também. E não eram todos que chegavam, né, ao sucesso, podemos dizer assim, da época, né? Então, eles passavam por esse processo, mas nem todos chegavam vamos dizer assim, o seu nível mais alto, né, de fama, de desenvolvimento e tudo mais. E com o último castrate, né, que foi o Alexandro Moresh, se é que eu estou pronunciando certo o nome dele, né? E uma das músicas marcantes que ele cantou foi o Ave Maria, né? Se eu não estou enganado, foi essa música, em 1922. E ele foi dos últimos castrates até hoje, né? Porque hoje não tem mais o castrate, né? A figura castrate. Por fim, pessoal, nós chegamos na contemporaneidade, né? Para finalizar o assunto, né? Eu sei que eu pulei várias etapas aí, né? E hoje na contemporaneidade existem formas, várias formas, né? De canto, né? Que nós podemos utilizar, né? Tanto canto coral quanto o canto orfeônico, a própria música popular, né? O desenvolvimento está no auge, né? Com várias escolas especializadas e tudo mais. Então o canto hoje ele é muito mais desenvolvido do que naquela época, certo? Por sinal, a música popular hoje ela parece estar mais forte do que a música coral, né? A música erudita, né? E não é bem isso, né? Na verdade,
as duas elas andam junto, né? São vertentes diferentes, são formas diferentes de cantar. Só que hoje a música erudita ela é muito mais utilizada pelos compositores porque é, é muito mais bonito, é muito mais visível por eles, né? É muito grande isso. Então, hoje os compositores eles ainda aceitam a música erudita como sua base principal, certo, pessoal? Então, falando um pouquinho sobre a história do canto, né? Fiz um resumo bem grande para vocês, né? Mas nos instiga a procurar saber mais, né? Estudar um pouco mais sobre a história do canto coral, certo? Muito obrigado, eu espero que vocês tenham visto esse vídeo até o fim e eu espero ter ajudado vocês também, colaborado de alguma forma para o nosso aprendizado em geral. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus.